Olá, amigos. Nessa nossa conversa, nós daremos continuidade à nossa abordagem sobre percepto multicamada. Nesse momento, nós vamos tratar especificamente da regra de aprendizagem, que é algo extremamente importante dentro de uma rede neural. Nós falamos anteriormente que o percepto multicamada é um aprimoramento dos modelos anteriores de redes, porque ele incorpora o conceito de camada oculta ou camadas intermediárias. Nós podemos ter várias camadas e vários neurônios dentro de cada uma dessas camadas. A questão agora é como fazer as correções dos pesos sinápticos, tendo em vista os erros cometidos. Pois bem, nós já aprendemos pela regra delta, principalmente, que a regra a correção do peso, ela se fundamenta na minimização de uma função de custo. Nesse caso aqui também, nós teremos a mesma função de custo, que é estabelecida pela soma de quadrado do erro, que se tem na comparação do vetor de saída de rede com o vetor de saída desejada. É exatamente a mesma função de erro. Não existe vários erros, apesar de ter várias camadas. O erro final é estabelecido pela essa diferença entre a saída desejada e a saída do rede, e a saída de rede. Entretanto, a gente tem que imaginar que, existindo várias camadas, em cada momento é possível se ter correções dos pesos sinápticos da camada 1, da camada 2, da camada 3, assim por diante. Mas o erro final só é visto na camada de saída. Então, para que isso funcione normalmente, foi estabelecido a estratégia de correções baseada no algoritmo denominado de retropropagação dos erros. Ou seja, você admite que existem os erros, ele é quantificado na última camada e você volta fazendo as correções, estabelecendo as quantidades que devem ser aplicadas nos pesos sinápticos das últimas camadas para até a primeira camada. Então, a gente vai perceber que o algoritmo de treinamento ele vai envolver duas etapas. A primeira etapa, onde você vai tendo pesos, vai tendo saída de redes, em direção da primeira até a última camada. Essa é a fase forward. E posteriormente quantifica-se o erro, e esse erro ele é retropropagado, orientando as taxas de correções dos pesos sinápticos. A essa etapa nós chamamos de fase backward. Então nós teremos essas duas fases, de forma que a cada apresentação de exemplo, ou a cada época, nós poderemos corrigir os pesos sinápticos de todas as conexões, utilizando uma regra chamada a regra delta, só que ela envolve várias camadas, passa a ter a denominação de regra delta generalizada, guardando então os mesmos princípios, que é o princípio do gradiente descendente, é aquele em que o peso sináptico ele é corrigido acrescentando um valor proporcional ao produto do vetor de entrada com o vetor de erro, multiplicado ainda por uma taxa de aprendizado. Então, para a gente apresentar uma teoria básica, simples, nós vamos considerar uma topologia inicial. Nessa topologia, a gente pensa em duas entradas e duas camadas ocultas. A camada 1 com 3 neurônios, a camada 2 com 2 neurônios. A camada de saída está representada aqui por um neurônio. Então, em termos de camada, a primeira teria N1 neurônios, a segunda N2, a terceira N3. Nesse caso específico, N1 igual a 3, N2 igual a 2 e N3 igual a 1. O número de entradas para essa camada vai ser N0 mais 1. N0 é o número de variáveis, acrescido de 1 em função da incidência do limiar. Então, nós temos duas variáveis, mais 1, 3.
O número de entradas para essa segunda camada vai depender do número de neurônios que da camada anterior acrescido de 1 para um novo limiar. Então vai ser N1 mais 1. E aqui você passa a ter duas entradas mais 1. Então você, na última camada de saída, você teria, em termos de entrada, as informações que você tem disponível na camada anterior, acrescido de 1, que representa aí a informação do limiar. Então essa seria a nossa dimensionalidade. Vendo que existe o número de neurônios e o número de entradas. Se você está na camada I mais 1, o número de entradas é o número de neurônio da camada I, acrescido de 1 para o limiar. Então, a gente já pode ter uma ideia da dimensionalidade. E quais seriam os agentes? O que nós, então, precisamos ter como produtos e subprodutos da nossa rede neural? Na camada 1, eu vou ter um peso, um vetor ou uma matriz de peso sináptico, que nós vamos chamar de W1. Quantos elementos vai ter? O número de neurônio, representando o número de linhas, e o número de colunas, o número de entradas. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 3 por 3. Então, isso aqui é a matriz. Aqui nós temos a saída temporária da rede. Não é a saída final. É a saída temporária nessa camada. Que nós vamos ter, então, 3 saídas. Acrescida do x0 para o limiar. Então, mais um elemento nesse vetor. E o potencial de ativação é aquela informação, excluído, obviamente, o x0, que vai ser aplicado à função de ativação. Então, nós teríamos aqui uma informação 3 por 1. Vamos visualizar isso. Então, a matriz de peso, nós temos 3 linhas referente a 3 neurônios, e como eu tinha 3 entradas, ou seja, 2 informações mais o x0, então nós temos a informação de x0, x1 e x2. E aqui o número de linhas correspondente ao número de neurônio. Então essa é a dimensionalidade do vetor de peso. Eu tenho que aplicar a regra nessa matriz, cada um desses pesos vai ter que ser reajustado. Então vai ser 3 por 3. Esse potencial de ativação vai ser dado por 3 por 1, ou seja, vai ser o produto entre o peso e a entrada da a porta do limiar. Então, se eu tenho essa matriz que multiplica a entrada 3 por 1, N vai dar 3 por 1. Então, esse é o potencial de ativação. E a saída de rede, que vai ser a entrada da próxima camada, vai ser todo o potencial de ativação, os elementos que a função de ativação libera, acrescido da incidência do x0. Então, nós temos essa dimensionalidade, N1 mais 1 é o número de neurônio, mais 1 correspondente ao limiar, por 1. Né? E aqui, o vetor de entrada representado por x0, x1 e x2. Então, nós entendemos a dimensionalidade de todos esses elementos. Então, esse aqui vai ser N, o número de neurônio, 3 por 3. Esse aqui correspondente ao número de neurônios que vai liberar esse potencial de ativação, onde vai ser aplicada a função de ativação, e a saída de rede é o resultado da função de ativação acrescido de um elemento que vai ser o elemento de incidência do limiar para a próxima camada. Então, por isso que essa diferença entre o potencial de ativação e a saída de rede nessa primeira camada. Então, está aí bem explicitado. Vamos ver agora a segunda camada. A segunda camada nós teremos uma nova matriz de peso, uma nova saída de rede e um novo potencial de ativação. A quantidade de peso depende da quantidade de neurônio, né, que você tem, 2 neurônios, e
representando aqui o número de linhas, e o número de colunas, as entradas. As entradas seriam a saída desses 3 neurônios mais um. Então eu tenho 4 colunas. A coluna para o limiar, a coluna de saída desse primeiro neurônio, de saída do segundo neurônio e de saída desse terceiro neurônio. Então, essa matriz X fica definida dessa forma. É a matriz 2×4 de peso. O potencial de ativação é o potencial de cada neurônio. São as informações que chegam em cada neurônio. I1 e I2. Então, esse é dado por esse produto, né? O peso vezes as entradas, que significa a saída da primeira camada, e a saída agora da rede vai ser a utilização da função de ativação sob o potencial de ativação, acrescido de um elemento, que é o elemento do viés. Bom, por fim, na última etapa, tendo em vista que a nossa rede tem 2 camadas ocultas e uma camada de saída, nós teríamos então o peso, né, a matriz, que no caso aqui vai ser um vetor final, mais a saída de rede final e o potencial de ativação final. Bom, nesse caso específico, vai ser o número de neurônios, um neurônio representativo aqui, o número de linhas, e o número de colunas, o número de entrada anterior. Seriam os 2 neurônios, acrescido da informação de x0. Um vetor, linha, 1×3. O potencial de ativação é o que vai chegar nesse neurônio final, é o I3, dado pelo produto entre os pesos e a saída que você tinha representado aqui anteriormente desses neurônios e mais o viés, né? Então tem aqui o valor de 3. E a saída de rede é a aplicação da função de ativação sobre esse potencial de ativação Y3. Então está resolvido. Eu vou chegar no meu final com esses valores que vão ser atribuídos, esses pesos que vão ser atribuídos aleatoriamente, até chegar no final com a saída de rede. Quando chegar no final dessa etapa forward, eu vou ter então a quantificação do erro e a quantificação da minha função dado por metade do produto entre a transposta desse erro vezes o erro. Então a soma de quadrado, uma expressão aí de soma de quadrado de erro, que deve ser então a função a ser minimizada. Eu devo achar o valor de W3, o valor de W2 e o valor de W1, que me leva ao valor mínimo dessa função de erro. Esses W1, W2 e W3 foram estabelecidos até aqui de forma aleatória. Só que existindo um erro, eu devo fazer a correção, que minimiza essa função única. Eu vou então corrigir o W3, posteriormente eu vou corrigir o W2, depois eu vou corrigir o W1, caracterizando a retropropagação. O erro que foi medido no final, ele vai ser considerado nas camadas anteriores e eu vou usar o método gradiente descendente, que diz que eu tenho que achar a derivada naquele ponto, o negativo da derivada, multiplicado pela taxa de aprendizagem. Então eu tenho o valor da correção dos Ws em cada uma das camadas. Então, a primeira camada eu vou avançando com os pesos. A primeira vez são pesos aleatórios e na segunda rodada, tendo então inteligência computacional, existirá uma regra de aprendizagem. A questão é saber o que me orienta essa regra de aprendizagem para eu tomar a decisão de correção dos erros. Pois bem, então cheguei no final, eu vou ter que retornar, né? Então essa é que é a ideia, eu não retorno ao início, eu retorno passo a passo da parte final para o início. Então por isso que é a retropropagação, né? Então os ajustes primeiro da terceira camada, posteriormente
o ajuste da segunda camada e finalmente o ajuste da primeira camada. Então vai ter uma retropropagação. O erro é estabelecido no final, no confronto entre a saída desejada e a saída final de rede. É necessário, então, essas informações, né? E eu tenho essa expressão que eu vou minimizar. Então vamos no processo de minimização. Eu tenho que achar a derivada e, em função da derivada, o negativo da derivada, multiplicar pela taxa de aprendizado e aí acrescentar em W3 para saber as correções que eu preciso. Então isso caracteriza o método gradiente descendente. Vamos lá no nosso objetivo de achar a derivada do erro em função de W. Não é qualquer W, é o W encontrado na camada 3, que nesse caso é a minha última camada. Então eu preciso achar essa derivada que vai ser utilizada no gradiente. Posteriormente eu preciso do negativo dessa derivada para aplicar a regra delta. Nesse caso vai chamar a regra delta generalizada. Então vamos nos preocupar com o negativo, com essa derivada e posteriormente com o negativo. Vamos usar aqui a regra da diferenciação em cadeia. Essa derivada pode ser o produto dessas derivadas, dessas diferenciações. Esse em relação a esse em relação a esse em relação a esse. Então, para encontrar essa derivada, eu posso obter a informação de 3 derivadas, fazer o produto, então encontrá-lo. Então nós temos 3 elementos. Vamos começar com o terceiro elemento, né, que é o mais fácil. Nós sabemos que o potencial de ativação é o produto de peso vezes a entrada. Então, o terceiro potencial de ativação é o peso daquela camada, e 3 é o peso da entrada, é o peso sináptico que multiplica a entrada da camada anterior. Né? Então, a entrada da camada, a saída de rede da camada 2 é a entrada da camada 3. Então, esse potencial de ativação da camada 3 é dado por esse produto. Então, se eu derivar I3 em relação a W3, né, eu concluo que é esse o valor desta constante, desse fator que não está na derivada. Então, esse terceiro elemento nada mais é do que a saída temporária de rede da camada 2. Estão pensando na camada 3 e a saída de rede da camada 2. Pois bem, vou procurar agora saber sobre esse segundo elemento. Esse segundo elemento é a saída de rede 3 em função de 3. Olha, essa saída de rede nada mais é do que a aplicação da função de ativação em 3. Então, a derivada nada mais é do que a derivada da função de ativação. Então, por isso que nós falamos sobre função de ativação, que elas deveriam ser não lineares, por exemplo, logística ou tangente hiperbólica, e ela tem que ser diferenciável. Por quê? Porque eu preciso da derivada dela. A derivada da função de ativação vai ser importante na regra delta generalizada. Se eu sei qual que é a função que eu utilizei, se é a função tangente ou a função sigmoide qualquer, eu conheço também, eu já sei de antemão, que existe uma derivada dada por G' de 3. Então, eu sei lá qual que é esse elemento aqui, é perfeitamente conhecido. Nós vamos deixar ela aqui, depois marquei aqui com 1 em algarismo romano, porque depois eu vou utilizar essa expressão mais para frente. Então, já conheço esse elemento 3, já conheço esse elemento 2. Preciso conhecer esse elemento 1. Né? Para esse elemento 1, eu devo lembrar que a minha função de erro é dado por essa soma de quadrado. E se eu quero a derivada desse erro em função dessa incógnita, dessa variável, yr3, basta eu achar aqui essa derivada, metade vezes 2,
y menos yr3, agora colocado não em forma de elemento, mas em forma de vetor, e a derivada de y na terceira camada, que seria dado por esse valor negativo. Então, essa derivada vai ser o primeiro elemento que tem essa estrutura, o segundo elemento que tem essa estrutura e o terceiro elemento que tem essa estrutura. Então, eu encontro a derivada desejada. Para que eu quero essa derivada? Eu quero essa derivada para aplicar a teoria do gradiente descendente. O gradiente diz que a alteração do peso nessa camada vai ser o peso incorporado, acrescentado desse delta. Esse delta é o negativo dessa derivada vezes a taxa de aprendizagem. Então, vou colocar aqui esse delta em n, que multiplica, o negativo vai desaparecer sinal menos, e eu tenho esse produto. Vou chamar esses elementos todos, exceto a entrada, de θ, para lembrar da regra de aprendizagem, a regra delta, que diz que a correção é a taxa de aprendizado vezes a entrada vezes o erro. Mas qual o erro? Como não existe um erro, o erro é só na camada de saída, para essa camada, o erro nada mais é do que uma função. Né? Nesse caso específico, temos até o erro verdadeiro, mas é um erro ponderado, um erro retropropagado. É o erro que multiplica a derivada dessa função. Então, esse n aqui é preservado, a taxa de aprendizagem, essa saída é preservada e esse erro está embutido aqui para essa camada. É um erro ponderado pela derivada do potencial de ativação, da derivada da função de ativação, para o valor do potencial nessa camada. Então, isso aqui é o gradiente local, essa estrutura θ, que representa a fração do erro, é chamado de gradiente local em relação ao neurônio da camada de saída. A regra diz, então, que eu vou corrigir o peso nessa camada 3, na época t mais 1, é igual ao peso anterior, mais esse valor semelhante à regra delta, que é a taxa de aprendizagem vezes um erro, vezes a entrada, vezes o produto do erro, vezes a entrada. No caso, esse erro aqui é uma função retropropagada do erro. É a função direta da derivada da sua função de ativação. Pois bem, então nós vamos com o mesmo princípio. Agora nós corrigimos o erro da camada 3 e eu preciso corrigir o erro eu corrigi os pesos da camada 3, baseado na minimização do erro, e eu preciso corrigir os pesos da camada 2. Novamente, eu derivo a mesma função de erro, não é uma função diferente. Eu estou achando o mínimo, né, dessa mesma função E de erro, achando os valores de W, só que o W agora da camada 2, que conduz à minimização dessa função de custo, que é a mesma. Não estou mudando a função, é a mesma. Só que eu estou achando os valores de W que leva a ser o erro o mínimo. Novamente, eu vou usar a regra da diferenciação em cadeia e vou entender que essa expressão pode ser colocada como sendo o produto dessas três derivadas. Começo pela terceira, porque a terceira é uma relação do potencial de ativação com o peso. E nós sabemos que o potencial de ativação da camada 2 é o peso da camada 2 vezes a entrada. Só que a entrada da camada 1. Então, tem dessa forma definido o I2. Se eu estou derivando em relação a W2, ou seja, o peso sináptico da camada 2, a derivada vai ser igual à saída ao vetor de saída da camada 1. Então, esse elemento 3 é facilmente definido. Esse elemento 2 também. Eu preciso saber sobre a derivada de y da saída em função do potencial de ativação. Mas a saída nada mais é do que a aplicação da função de ativação no potencial de ativação
daquela respectiva camada, né? Excluindo aí o valor do limiar. Então a derivada nada mais é do que a derivada da função de ativação que eu escolhi. Tanto é que eu posso escolher uma função de ativação diferente da camada 3 para a camada 2. Basta eu conhecer a derivada da função que eu usei na camada 3 e agora eu conheço a derivada que eu usei na camada 3 e na camada 2. Então as funções podem ser diferentes. E eu preciso conhecer as derivadas, né? Então eu tenho aqui a derivada, já está conhecido esse elemento 2. Preciso agora calcular essa derivada de E em função da entrada 2. Novamente eu vou aplicar a regra da cadeia. Eu vou aplicar esse produto vezes esse produto. Esse produto vezes I3, que nada mais é do que o peso vezes a entrada. Então colocamos aqui direto, sabemos que essa derivada ela é representada pelo W3. Então, essa decomposição me leva a uma conclusão imediata, né? Agora eu preciso saber sobre essa derivada para depois voltar para entender o significado desse primeiro elemento. Então vamos ver aqui no próximo slide a procura dessa derivada em relação a I3. Mas antes disso, eu estou procurando essa derivada em relação a I3, e eu já sei, em slides anteriores, sobre esse 1, que é a derivada de Y3 em relação a I3. Então eu preciso dele, Y3 em relação a I3. E eu preciso também da derivada de E em função de saída 3, que eu marquei aqui como sendo o 2, de E em relação a Y3. Então, veja, nós já temos, então, essas informações. Dado que eu preciso desse valor, eu já tenho esse valor 1 e esse valor 2. Se eu multiplicar esse por fizer esses dois produtos, eu tenho o produto da gelinha vezes esse produto. E se eu pegar essa estrutura e multiplicar, eu vou saber que isso é exatamente, voltando agora, e isso é igual a isso, né? É derivada de E em relação a I3, que é exatamente o que eu procurava. Então, agora eu fui de trás para frente. Eu já tinha esse elemento, Eu tenho, então, esse primeiro elemento, né? Ou seja, mas eu queria esse em relação a Y2, que é igual a esse em relação a Y3 vezes isso. Então, eu vou ter o primeiro elemento da minha expressão dado por esse produto. A gente conclui que a derivada agora é conhecida. Tanto esse primeiro elemento, dado aqui pelo negativo, até esse ponto. O segundo elemento já foi deduzido, que é a derivada da função de ativação da segunda camada. E esse terceiro elemento já foi deduzido. Então eu posso, para ajustar os pesos sinápticos da camada 2, aplicar o gradiente descendente. O que o gradiente diz? Diz que eu tenho que ter o negativo dessa derivada, então vou multiplicar por menos 1, vezes a taxa de aprendizagem. Bom, então está preservado aqui a taxa, está preservado para essa camada 2 a entrada, que é a saída de rede da camada 1, vezes o vetor de erro. Então, esse conjunto de informações daqui até aqui, não vou chamar de θ da camada 2, representa o erro retropropagado. Existe aqui um componente de erro verdadeiro, que é o erro final, a saída desejada com a saída de rede, multiplicado pela derivada da função de ativação da terceira camada, multiplicada pelo peso, multiplicada pela derivada da segunda camada. Isso tudo aqui é uma fração do erro que está sendo retropropagado. Não é o erro final, não é o mesmo. Ele, na segunda camada, ele está sendo ponderado
por esse produto aqui. Mas isso aqui tem os mesmos princípios da regra delta, vindo pelo método gradiente descendente, que diz que a mudança do peso sináptico deve ser proporcional ao produto da taxa de aprendizagem mais o produto do vetor de erro com o vetor de entrada. Se nós estamos corrigindo o valor de W na segunda camada, a entrada é a saída de rede da primeira camada. Aqui é a taxa de aprendizagem e esse aqui é o gradiente local, que é a função do erro retropropagado. Então estão aqui os valores que eu devo corrigir, os pesos sinápticos dessa segunda camada. Bom, por fim, eu preciso ajustar os pesos da primeira camada. Novamente, eu tenho que derivar a mesma função é a mesma, eu quero minimizar essa função de custo, mas eu preciso achar os pesos da primeira camada, que é uma matriz que nós já vimos lá, que tem N 3 por 3 linhas e 3 colunas. São 9 elementos que eu vou ajustar, e o ajuste vai depender dessa derivada, do negativo dessa derivada vezes o valor de N. Então tem de novo 3 elementos. O último elemento sempre é que a gente começa por ser o mais simples, que é o potencial de ativação, dado pelo produto do peso vezes a entrada, e a derivada é a própria entrada x. O penúltimo também é uma derivada de YR, a saída em função do potencial, que é essa saída nada mais é do que a própria função de ativação sobre o potencial. Então o segundo elemento é dado pela derivada dessa camada. Para o primeiro elemento, nós precisamos trabalhar um pouco mais. Essa derivada, de novo, aplica-se a regra da cadeia. Essa segunda parte aqui é simples, né, uma função direta, e é dado pelo, então, o peso que temos na segunda camada. A questão é saber quanto é que é esse valor. Esse valor, de novo, a gente pode obter de trás para frente. Ou seja, a gente já tinha a informação dessa equação e dessa equação. A gente passou rapidamente nas deduções anteriores. Né? Essa informação 3 e essa informação 4 já existia. Se a gente for recuperar ela aqui, basta eu ter o produto das duas, que eu consigo enxergar que o produto dessas duas é dado por esse elemento, e esse produto traduz exatamente essa parte que eu desejo nessa expressão. Então, basta substituir esse valor aqui nessa expressão. Então, essa derivada em relação a y1 vai valer esse w e esse produto enorme aqui. A gente conclui, então, que a derivada que eu procuro, né, ela tem esse valor. O primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. Pela regra do gradiente, eu preciso do negativo, né? E é acrescido aqui da informação da taxa de aprendizagem. Então, o valor da taxa de aprendizagem vezes o valor da entrada vezes o vetor de erro. Toda essa parte desse parênteses até esse parênteses, antes de x, corresponde a uma função de erro. Aqui nós temos o erro real, o último estabelecido pela diferença da saída de rede, a saída desejada da saída de rede, multiplica pela derivada da função de ativação da camada 3, os pesos da camada 3, a derivada da função de ativação da camada 2, o peso da camada 2 e a derivada da função de ativação da camada 1. Isso tudo aqui é uma fração do erro que foi retropropagado. Então, de novo, a aplicação do gradiente nada mais é do que acrescentar nessa camada 1 um valor, né? Os novos pesos da camada 1 é o peso anterior, mais o valor dado por N, a taxa de aprendizagem, e o produto dessa função de erro com essa entrada. Então veja que nós aprendemos com a regra delta generalizada a maneira de corrigir os pesos sinápticos da camada 1, da camada 2, da camada 3.
Como é que nós corrigimos? Nós acrescentamos o valor dado por n, taxa de aprendizagem, vezes um vetor, que é função do erro, vezes a entrada. Entendemos que a entrada de uma camada posterior é o saída da camada anterior. Entendendo que esse vetor de erro é um erro retropropagado. Depende do erro final, mas essa retropropagação ela é ponderada por essas funções de ativação, ponderada principalmente pela derivada dessas funções de ativação. Então o procedimento ele é tratável, ele é explicitamente tratável, não trata-se de uma caixa preta, é muito bem orientado, muito bem estabelecido, e obviamente que outros fatores você poderá incorporar, como momento, né, taxa de aprendizagem, dinâmicas, mas a filosofia é a mesma e a gente aprendeu muita coisa. Não existe várias funções de custo, é uma função de erro e os parâmetros que são ajustados para minimizar uma função única de erro. Esse processo ele se repete, né? A cada exemplo, a cada época, dependendo se o procedimento, se o algoritmo é exemplo a exemplo, por lote, pode ser um pouco mais demorado, né? O tempo de processamento não é tão rápido, porque é preciso ir e voltar ajustando, e você tem que ter uma topologia, né? Pensar a priori quantos neurônios e quantas camadas você deseja. Mas muitas vezes o computador te auxilia em testar várias topologias de rede e você vai ficar com aquela que melhor atende a interpretação do seu fenômeno. Então nós podemos ter considerações finais para você usar uma rede percepto multicamada. Primeiro você tem que saber sobre o seu problema, né? É necessário, você tem que estabelecer se o seu problema é um problema de classificação, um problema de predição, e você tem que ter um conjunto de dados representativo. Normalmente nós temos um conjunto de dados de treinamento, dados para validação e algumas vezes dados para teste. Ou você divide em apenas dois conjuntos, de treinamento e validação. Quando se faz validação cruzada, é possível se ter vários conjuntos de treinamento e vários conjuntos de validação. Às vezes você faz partições, por exemplo, 4 partições. Você parte seu arquivo em 4 conjuntos de dados, A, B, C, D. Então você pode usar o A, B, C para treinamento e o D para validação. Depois você usa A, B, D para treinamento e o C para validação. Depois você usa A, C, D para treinamento, B para validação. Posteriormente e finalmente CD, B, C, D para treinamento e o A para validação. Então você pode fazer isso várias vezes com casualização para certificar que a rede está tendo uma boa capacidade de predição e de classificação. Mas de toda forma, um bom conjunto de dados ele é necessário. O treinamento você só consegue aprender se o número de exemplos de fato traduz o fenômeno que você quer estudar. Posteriormente, você escolhe uma arquitetura. Em quantas camadas ocultas você acha que seria necessário para você compreender o seu fenômeno. Então, se você tiver orientações, se a literatura já fez estudos semelhantes, se é um estudo com NIR, um estudo com variáveis fenotípicas, um estudo com marcador molecular, às vezes já existem vários estudos apontando topologias mais apropriadas. Então, o número de camadas você tem que estabelecer. E o número de camadas por neurônio também. Isso é fácil, basta dizer para o computador testar várias delas. Você pode testar cada camada com 2 neurônios, 3, 4, 10, 20, do jeito que você desejar, e ele vai te apresentar uma série de resultados e você vai escolher aquele mais apropriado. As funções de ativação também, os programas de computadores, aplicativos já contam com algumas funções, por exemplo, o MATLAB, o R, trabalha com a LogSig, a TANSig, e a camada final normalmente é linear,
e você vai então escolher alguma delas. Você vai ter que escolher um algoritmo de aprendizagem. Isso é uma área bastante interessante, em crescimento, tem várias formas de você proceder esse aprendizado com alguns princípios interessantes. Tem alguns princípios com regularização bayesiana, outros algoritmos mais rápidos, mais lentos, aplicados por grande volume de dados, poucos volumes de dados, né? Então você vai ter que fazer uso, o aplicativo te oferece quase que uma dezena de algoritmos, você escolhe aquele que é o mais apropriado. Você também tem que saber ajustar, né? Estabelecer um número de época que você deseja que a rede vai rodar. Preocupe aí com o problema de overfit, de decorar, então não pode ser muita época. Um erro quadrático ou qualquer outro critério de otimização, R2, taxa de erro aparente, né? Viés, capacidade preditiva e tudo mais. Então são coisas que você tem que pensar para depois rodar a sua análise. Muitas vezes o resultado não é satisfatório porque a técnica não é que ela não seja satisfatória, é que você não dimensionou adequadamente a rede para resolver o seu problema. Existe uma frase bastante comum que diz que a seleção dos parâmetros da rede é um processo tão pouco compreendido que muitas vezes é chamado de magia negra. Mas porque pequena diferença desse parâmetro pode levar a grandes diferenças tanto no tempo de treinamento como na generalização obtida. Então, isso porque às vezes a gente está acostumado com certas soluções imediatas, e na rede neural é possível ter essa flexibilidade. Acrescenta uma camada, diminui a camada, acrescenta o neurônio, troca a função de equação, troca o algoritmo de treinamento. Então não é algo estático. Mas, como nós apresentamos, tem um fundamento estatístico, tá certo? Uma filosofia bem estabelecida, algo importante no processo de tomar decisão. Então, às vezes, o leigo, o principiante, aquele que não tem os princípios básicos bem estabelecidos, ele sente-se confuso e com essa liberdade ampla, ele traduz essa liberdade como sendo algo que é extremamente flexível. Não é, certo? Você tem alguns princípios que você tem que se balizar para tomar a melhor decisão possível, né? Então, se você vai usar 2 camadas ou 10 camadas, isso faz sentido. Isso traduz o sentido biológico, o conhecimento que você tem das coisas, do seu fenômeno. Se você vai usar um algoritmo ou outro algoritmo, é porque ele é capaz de extrair uma informação importante. Não é porque você está tendo toda a liberdade, qualquer coisa serve para você. Não. Tudo é fundamentado e à medida que você vai conhecendo as particularidades de cada uma dessas possibilidades que você tem de alterar, você vai entender que a rede neural é um instrumento muito poderoso, não só para classificação, para predições, para previsão, e faz parte aí, deve fazer parte do conhecimento do pesquisador para analisar seu fenômeno e tomar suas decisões. Pois bem, a nossa aula termina aqui e a próxima aula a gente pretende dar algumas aplicações de percepção multicamada para esclarecer alguns conceitos e mostrar de fato o potencial da técnica. Muito obrigado por hora e até mais.